Boa noite, meus amigos. Estamos novamente com o espaço Entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF. A Liga de Escritores de Juiz de Fora é uma liga sem fins lucrativos que busca divulgar o escritor da cidade e o escritor nacional. Hoje vamos ter um agradável prazer de receber o escritor Marcos Barcelos. Marcos nasceu no Rio de Janeiro em 1989, onde mora até hoje. Ele é graduado em jornalismo, estuda roteiro cinematográfico, é ávido de literatura, começou a escrever muito jovem, começou a escrever aos 10 anos, nas histórias de terror, a sua paixão. Então, vamos esperar agora a entrada do Marcos, ele que tem grandes mestres como Stephen King, Lovecraft. Olá, tudo bem, Marcos? Opa, e aí, Arthur? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tranquilo, e você, como é que tá? Tudo ótimo também. Tranquilo? Show de bola. Você tá Obrigado aí onde? pelo convite. Tô no quarto aqui, é. Tá no Rio de Janeiro? Tô no Rio, é. Você vive viajando, né? Ah, de vez em quando, né? Eu passei um período no ano passado na Irlanda, mas atualmente estou no Brasil. Desde novembro do ano passado estou no Brasil. Aham. Agora tá meio difícil com a pandemia também, né? Ah, com certeza, cara. Viajar Pois hoje em dia só em extrema necessidade. pois é. Eu tenho, desde fevereiro, que eu não arredo pé de Juiz de Fora. É mesmo, Tô, né? tô aqui preso, cara. E como é que estão as coisas por aí? Tá tudo bem. Tá começando a ter um novo pico aqui de corona, mas eu acho que vai ser controlado de novo. Ah, entendi. É, tá assim tudo quanto é lugar, né? O pessoal tá É, tentando controlar, acho que o povo deu uma relaxadinha aí ficou meio, né, com uma certeza. nova configuração, vamos ver, né? É, aqui no Rio, as praias, né, estão ficando cheias agora, o pessoal voltou aí para as praias, então, assim, não tem mais muito como segurar, entendeu? Tá muito complicado. É. Aqui, né, cidade pequena, né, cidade de 600 mil habitantes, tá, o trânsito tá insuportável já, né? Só não voltar. Eu sinto saudade do início da pandemia, quando o trânsito era bom, a gente precisava ir na rua, não tinha ninguém. Ah, pois Hoje é. em dia já voltou tudo ao normal. Tá certo. Eu quero te agradecer de ter aceitado o meu convite para esse espaço de entrevistas, né? Como eu falei aqui, a Liga de Escritores de Juiz de Fora, o objetivo da Liga é divulgar o escritor de Juiz de Fora e o escritor nacional, né? Então a gente está Muito bom, cara. fazendo uma campanha bem grande no Abrace o Autor Nacional, para poder divulgar essa literatura que nós temos no país, que é tão rica, tão farta, né? E aí a Isso gente aí. já tem bastante pessoas inclusive o Marcos de Brito esteve aqui comigo outro dia, né? Então, assim, muito obrigado por ter aceitado. E o espaço é seu. Eu que agradeço o convite, cara. Obrigadão aí. Algumas perguntinhas aqui para a gente ir dirigindo o trabalho, mas é para você se divulgar para os nossos amigos aqui a sua obra, tá Ah, certo? legal. Eu estava Beleza. falando aqui que começou a escrever muito cedo. Começou a escrever? Comecei, cara. Não. Comecei a escrever, assim, eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. É, sempre gostei de escrever, aí uns 10, 11 anos eu fiz o primeiro. Era um livrinho, né? Assim, tinha 20 páginas. E Uhum. era uma história policial de dois agentes que tinham que resgatar um disquete. A gente vê que eu sou velho aí, né? Não era Não. CD, não era pendrive, era disquete. Aí foi legal porque assim, eu separei ele por capítulo certinho. Eu fiz a estrutura de um livro mesmo. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe que queria publicar de qualquer jeito, que era meu sonho publicar um livro. Aí eu falei com ela que eu queria ver na livraria, não interessava como. Só que ela não Não. sabia como fazer, né? Tipo, naquela época não tinha muito ainda assim, informação fácil, né? Então o que a gente fez foi, eu fiz uma capa, né, assim, desenhando, e a gente levou na papelaria para imprimir. Aí quando eu imprimi, botei a capa, para mim estava publicado, era meu livro, e naquela época bastou, entendeu? Né, acho legal. Eu comecei a escrever cedo também. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa aí, mas eu não imprimi, não. Eu bati a máquina mesmo. Né? É, Bem ainda, antes. ainda, foi, ainda foi um pouco antes, né? Bem antes. Né? Então, assim, eu datilografei
grampeei, botei na estante, falei, meu livro, tá lá, né? Mas eu acho que é importante, aí que começa, de repente a gente tem que crescer com isso, né? Uma outra coisa que eu estava vendo com você aqui é que você começou a publicar também no Wattpad. Como é que foi essa experiência com o Wattpad? Porque você fez muita coisa com o Wattpad, né? Cara, o Wattpad, até hoje eu indico para as pessoas, né? Assim, eu acho que para a galera que está começando, o Wattpad é uma ferramenta excelente, porque você tem ali um retorno imediato do que você escreve. Né? Você publica, eu costumo falar que é como se fosse o YouTube para escritores. Né? Você, assim, na hora que você publica, você faz sua capa, faz os capítulos, coloca lá, o pessoal já começa a comentar, já começa a participar, entendeu? E você tem esse retorno imediato do público. Então você já começa a saber qual é o seu público-alvo. Entendeu? Você começa a ver o pessoal, às vezes, dar dicas. Então você começa a ter esse retorno. O pessoal que está começando, às vezes, tem muito aquele autobloqueio, né? Não sei se o que eu escrevo é bom, não sei se vai valer a pena continuar. E aí, quando você tem o retorno do pessoal lendo o seu livro e falando que tá bom e dando opiniões, você se sente até mais motivado para continuar a escrever. Então, assim, fui lá que eu comecei. A primeira versão do Horror na Colina de Derrington, na época se chamava até Conto Curto de Terror. Eu coloquei lá e, assim, o pessoal começou a comentar. Eu postava capítulo a cada 2 semanas. E, assim, teve uma aceitação legal, até porque tinham poucas histórias de terror lá na plataforma. E aí, com o tempo, eu fui ganhando mais leitores e vendo realmente qual era a proposta que eu queria colocar. E aí, eu fui afinando, né? Assim, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai colocando mais trabalho em cima da coisa. E aí, foi quando eu vi que eu tinha, assim, vamos lá, eu tinha como já começar a desbravar o mercado literário. Foi quando eu comecei a correr atrás, entendeu? Eu publiquei um romance no Wattpad, que foi O Filho de Berta, e eu publicava, assim, 2, 3 capítulos por semana. O livro estava pronto. Eu queria só atualizá-lo, então eu fui atualizando e publicando no Wattpad. E eu te confesso que eu não tive, assim, um retorno grande, não. Tá? Não sei se eu não soube depois divulgá-lo lá, mas não deu um retorno. Assim, o Wattpad hoje em dia ele tá bem diferente, né, cara? Assim, vou te ser bem sincero. Na época que eu comecei, o Wattpad estava chegando no Brasil. A plataforma ainda era até misturada com o pessoal de Portugal e tal, então assim, tinha muita história em inglês também. Então, assim, as histórias brasileiras não eram muitas. Hoje em dia tem muita coisa lá, então você tem que saber filtrar direitinho, é o que você falou, tem que saber divulgar lá para poder diferenciar a tua história das outras, né? O que acontece hoje em dia, assim. Você continua embaixador do Wattpad? Não, já larguei o posto. Ah, é? É porque eles mudaram muito a forma como os embaixadores trabalhavam, porque na época que eu comecei a trabalhar como embaixador no Wattpad, a minha principal função era apresentar a plataforma. Eu ia nas escolas, ia nas faculdades, dava palestras sobre, né? E aí, assim, além disso, eu também ajudava dentro da plataforma, dando dicas para escritores, né? Avaliando histórias para colocar em destaque. Só que depois eles começaram a querer crescer a equipe, porque dividiu bem, entendeu? Assim, o Brasil começou a ter bastante usuário, então eles precisavam ter uma galera bem ativa mesmo. E aí meu tempo já não mais abandonar o posto. Você sempre gostou de escrever terror? Sempre. Eu já escrevi de tudo um pouco, mas terror sempre foi minha paixão. Desde que eu li o primeiro livro do Stephen King, então assim, foi no terror que eu me encontrei como escritor e é o que eu escrevo até hoje. Eu tenho um projeto ou outro, assim, em outros gêneros, mas o principal continua sendo terror. Tá certo. Fala pra gente um pouquinho do Horror na Colina de Derrington. Então, o Horror na Colina de Derrington, ele nasceu com uma história que era para ser rápida, né? Assim, eu queria contar uma história que fosse como assistir a um filme, né? Eu não queria ter nem muita enrolação, nem muito conteúdo, porque eu sei que hoje em dia as pessoas não têm nem muito tempo para ler, né? Então, assim, se você pega um livro de um escritor iniciante e você coloca, sei lá, 600 páginas, a dificuldade para você vender, para a editora vender aquilo é muito maior do que um livro de 200 e poucas, 300 páginas. Então, até as próprias editoras já veem com melhores olhos livros menores da galera que está começando, né? Então, eu pensei, bom, eu vou fazer uma história rápida, que seja como se fosse um filme de terror mesmo, e vou publicar no Wattpad, ver qual é. E aí nasceu a história do horror, né? Que é basicamente uma história de casa mal assombrada, que eu gosto muito, até hoje.
tudo que envolve Casa Mal Assombrada eu tô vendo, tô lendo, tô assistindo. Ah, E ela é uma história que ela tem duas linhas de tempo diferentes, né? Tanto o primeiro, o Rony Colino de Darrington, quanto o segundo, né? O Dança da Escuridão. E é uma narrativa em primeira pessoa que é justamente para dar aquela sensação ali de desespero mesmo, né? E a história basicamente é um órfão que ele é acusado de assassinar todas as pessoas da casa que ele estava, né? Que ele descobre que ele tem os X, aí vai passar um período na casa desses X, e ele é acusado de matar todo mundo. Todo mundo na casa morreu e ele é o principal acusado porque ele foi pego ali com a boca na botija, né? Só que ah, ele tem a versão dele da história que aconteceu. Entendeu? Ele foi internado, falou que aquilo ali foram demônios que obrigaram ele a fazer, falou que tinha uma conspiração por trás. Só que, como na vida real, quem vai acreditar nisso? Né? Cara, ele foi pego ali em flagrante. Então, assim, a explicação mais óbvia é que ele surtou e matou todo mundo. Só que aí ah, o Ronan Colin de Darrington, ele conta a versão dele que aconteceu e a história vai se desenrolando até o ponto que o leitor descobre que tem muito mais por trás daquilo ali do que só o que aconteceu. Entendeu? Que aí a conspiração ela se desenvolve na continuação que é o Dança da Escuridão. entendi, Uma legal. história suspense terror sobrenatural, uma pegada bem clássica e uma pegada pulp, né? Ou seja, narrativa pulp, pra galera que sabe, é aquela narrativa que você sobrepõe a cena ao enredo. Então, assim, você não tem. Você prioriza mais as cenas e o que está acontecendo do que passado de personagem, né? Tipo, background da história, essas coisas assim. Entendi, legal. Então, a Dança da Escuridão é a sequência. Eu não vou nem Isso, contar, então, vai dar spoiler pra gente aí, ó. Pode não. não, até dá, assim, porque na verdade, quando eu comecei a rascunhar essa história, ela nasceu completa, né? Até com o que tinha no Dança da Escuridão. Só que aí ia ficar um livro muito grande. Se você somar a quantidade de páginas dos dois primeiros, dos dois livros, né, do Horror e do Dança, dá a média de 600 páginas. Então, Não, assim, o que eu quis foi dividir a história. Tanto que o Dança da Escuridão, se você pegar ele e ler sozinho, você consegue entender o que aconteceu, o que está acontecendo. Porque todos os capítulos, tanto no Horror quanto no Dança da Escuridão, eles abrem com ou uma matéria de jornal, ou uma carta, algum documento que conta um pouco sobre o passado da história, sobre os personagens e tal. E logo no primeiro documento do Dança da Escuridão, é uma reportagem de jornal falando sobre o que aconteceu na casa. Então, assim, ele dá uma recapitulada bem rápida do que aconteceu, mas da visão dos repórteres. A visão do personagem principal tá no Ronan com o Lily Darrington. Só que se você ler só o Dança, você não boia, entendeu? Você sabe o que aconteceu. E aí você segue a leitura. Mas aí a minha intenção foi que a pessoa que lesse o Dança da Escuridão primeiro sentisse interesse em pegar o Ronan com o Lily Darrington para poder entender bem o que aconteceu. entendi, legal. Você disse que ele é escrito em primeira pessoa, mas é o próprio Mas personagem, o órfão que conta a história ou não? o próprio personagem, é o Ben que conta. Sim. É ele que narra a história É, toda. teve perguntas aqui enquanto nós estamos conversando. Tipo, por exemplo, a Regina Sim. quer saber como adquirir o livro. Primeiramente, oi, Regina, tudo bem? Ele você pode encontrar na Amazon, você pode encontrar na Saraiva. Né? A Amazon tá com a promoção boa. Esses dias ele estava saindo por R$ 15 o primeiro e o segundo por 22, eu acho, por aí, entendeu? Pois é. Já teve pessoas da Liga também que perguntaram aqui assim, horror desde criança? Horror desde criança, cara. Desde Horror criança, desde assim, criança. eu sempre gostei. Eu li o primeiro livro do Stephen King, eu devia ter, sei lá, 13 anos, que foi o Iluminado. E, cara, quando eu li o Iluminado, que é inclusive o livro que eu indico pra todo mundo, assim, pra galera que me indica o livro do Stephen King pra ele, Iluminado. Eu nem penso, cara. Cara, pega o Iluminado, você não vai Meus se são, arrepender. eu tenho todos eles. Né? Pô, eu também tenho uma coleção bem grande de Stephen King, cara, assim, eu tenho muito livro dele. Não li todos ainda, do Stephen King. Nem eu, não tem como. Mas eu li, Não dá, cara, você... eu acho Pode falar. interessante uma coisa assim, que eu estava conversando outro dia com o Debrito, e eu falei com ele assim, eu não gostava de terror. Eu tinha medo. Uhum. Até o momento que eu passei a escrever terror. Eu também era, quando eu era criança, era muito medroso, cara. Eu fui uma criança medrosa, tinha medo de escuro, tinha medo do Chuck, cara. Hoje em dia o Chuck é o meu personagem preferido, eu tinha medo do Chuck. Tinha uma locadora perto de casa que eu ia, que tinha um pôster assim do Chuck na parede, eu passava assim, escondendo o rosto pra não ver. Aí depois eu fui crescendo, hoje em dia eu tenho medo de dois caras numa moto. Isso aí que me assusta hoje em dia, entendeu? Pois é. Quando eu era criancinha, eu cresci com o Walt Disney, né?
alguém lendo para mim ao Disney, minha mãe lendo ao Disney, aquele negócio todo. O que eu tinha mais medo era do Mancha Negra, né? Pô. Do Walt Disney, entendeu? Então, assim, de repente, depois que eu passei a escrever terror, aí você, de repente, para de ter esse medo todo de escrever e o interesse vira outra coisa, né? Com Acho certeza. que na Liga, por exemplo, tem muita gente interessada em ler terror e tem gente que é interessada em fazer e tem medo de ler. Sim. O terror é um gênero que é aquele, assim, eu quase amo e eu odeio, né, cara? Eu tenho muitos amigos que não leem, assim, eles falam, pô, cara, é muito legal você ser escritor, teu livro parece ser bem legal, mas eu não vou ler, cara, porque eu tenho medo, porque eu não, assim, não leio terror, tenho medo de ver filme de terror, por exemplo, então, assim, é muito de cada um, não é, assim, não é o gênero mais vendido, né, se você for olhar dados, assim, de livrarias, mas é um gênero que tem um público muito fiel, cara, então, assim, se você faz um trabalho legal de divulgação, se você consegue pegar um público bom, é um público que é fiel, sabe? Você vai lançar, eles vão correr atrás, vão adquirir o livro, ou vão, se você faz filme, por exemplo, igual de Brito, eles vão ver o filme, é um público fiel, assim, é um público que não te abandona, porque é um gênero que quem gosta, gosta muito, entendeu? E quem Sim, não gosta, nem consome, entendeu? de jeito nenhum, é claro. É. Tem gente que tem medo de pegar no livro, né? O pessoal nem quer ler, né? Não, de jeito nenhum. Depois desses dois, né? Eu queria saber um pouco a respeito do projeto que vocês fizeram do Vozes do Joelma. Como é que foi isso para O você? O Voz do Joelma foi um projeto muito legal, cara. A gente já estava com uma vontade de reunir todo mundo, né? Os autores de suspense e terror da Faro. Tinha um tempinho. A gente vinha debatendo o que a gente ia fazer. Porque, assim, antologias saem aos montes, né, cara? Se você acompanha aí o mercado, você vê que toda semana quase saindo uma antologia diferente. Só que, assim, todos os temas acabam quase sendo utilizados, né? Assim, já fizeram antologia de tudo quanto era tema, de tudo quanto era personagem. Então a gente queria fazer uma coisa diferente. A gente começou a pesquisar o que a gente poderia fazer. E aí a gente começou a ver, vamos falar sobre alguma coisa bem brasileira. E aí chegamos no Joelma, que assim, é uma história que é envolta em mistérios. Foi algo que marcou, né, a história do Brasil. Foi uma tragédia que marcou todo mundo, até quem não viveu na época, ou até Sim. quem era criança, até hoje em dia quem escuta. E a gente falou, bom, vamos pegar as histórias que tem por trás do Joelma e falar sobre elas. E a gente dividiu, cada um ia falar sobre um aspecto, e decidimos chamar o Thiago Toy, que também é um excelente escritor, amigo nosso, para poder fazer a parte de costura, né, dos capítulos, né, das histórias. Cada história começa com uma narrativa do personagem que o Toy criou, que é o Devorador de Almas, que ele dá ali meio que prepara o terreno para o que está vindo. E assim, é um personagem que todo mundo elogia, né? Todo mundo fala que a participação dele foi especial. E eu, hoje em dia, não consigo ver o Voz do Joelma sem essa participação dele, entendeu? É um livro muito bom. É um livro muito bom. Né, eu comprei ano passado, eu comprei na Horror Expo. Não, Rorex. É. Pegou, o de Brito tava lá? Como é que foi? Conseguiu a Oi? assinatura dele? O De Brito Marcos de tava lá. Brito tava lá, Tim? Tava. Sim. Tava. Eu já o conhecia de outros eventos, mas a gente estava lá e a gente fez foi um negócio muito, muito legal. Uma pena que esse ano a gente ficou sem esses eventos todos, né? Pô, cara, eu tô carente de evento aí. Pô, até postei, acho que foi ontem. Pô, não tem mais nada, não tem mais evento, não tem mais Bienal, tá tendo nada. Não, não tem. Ainda bem que a gente tem essas lives, Anunciaram né, pra agora. poder falar de livro e tal. Como é que é? Ainda bem que a gente tem essas lives pra poder falar de livro, poder falar do que a gente faz, porque senão. Não, pois é importante isso. Eu ia falar isso É, mesmo. Hoje, por exemplo, teve uma reunião da Academia Lafayette de Letras, né? Academia de Ciências e Letras de Conselheiro da FAESP, que eu sou membro também, e uma reunião online pelo aniversário da Academia, sabe? Ficou o presidente, a secretária e um outro, sabe? Uma transmissão online, um negócio assim, completamente desagradável, né? E todos os eventos esse ano foram suspensos, menos da Barra. Não sei se você ficou sabendo da FLIBA. Não, esse daí eu não. O que rolou? Não, eu até ia nesse evento da Barra, né? E ele ia ser em maio. Depois do Covid aí, ele foi suspenso também. E aí Sim. insistiram em fazê-lo há 20 dias atrás, ao vivo. Né? Fizeram realmente presencial e tudo mais, e eu acho que a procura de público, inclusive, foi muito reduzida, foi muito pequena. Pô, assim,
é o que a gente estava conversando, cara. Até lançamento de livros, assim, coisas que eventos relacionados a livros, as pessoas não estão saindo de casa, assim, a grande maioria, de uma forma geral, né? A gente reduz, assim, você até vai no shopping de máscara, você vai não sei aonde ali, rapidinho, mas não tá como antigamente. Se você faz um evento hoje, não vai ter a maior quantidade de público, né? Então a gente Não, vão não ter vai. muitos pais que não vão poder levar os filhos, vai ter muita gente que não vai querer ir, até por segurança. E são locais que, assim, naturalmente vão gerar uma certa aglomeração. Então você não tem a segurança de como planejar isso, né? E tem muitos Não, eventos que são organizados por, sei lá, equipes pequenas até, e como é que você faz uma equipe pequena ter uma logística dessa, né? Fica complicado. claro. Tá difícil, tá complicado. É, Né? complicado. Inclusive, sim, inclusive até a aula não voltou, inclusive não voltar às aulas. Estão pensando em voltar à aula presencial, mas não vai ter. Eu continuo dando aula só online, que é terrível isso também. Você fala pro computador e tem um monte de aluno te assistindo, Você mas não não precisa sabe se o falar. pessoal tá. É, você não sabe também se o pessoal tá prestando atenção, né? Às vezes, se não tiver com a câmera aberta, o pessoal às vezes tá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Pois é, eu acho que é mais fácil ligar o computador lá e sair fora e fazer outra coisa do que você ficar realmente assistindo uma aula que você não está vendo ninguém, né? Mas, Exatamente. complicado. Eu acredito que ano que vem resolva isso. Ano que vem resolva isso, nós vamos Ah, ter. pô, tomara, cara. Né? Tomara. Tem que A essa princípio, vacina tem que sair logo e voltar à vida ao normal. a princípio eles queriam fazer tudo em outubro, né? Quando começaram a marcar tudo para outubro, eu falei que outubro ia ter 120 dias, né? De tanto evento. Aí Pois é. resolveu também não fazer os eventos nenhum em outubro, estão jogando tudo para o ano que vem. Então, agora É. teve Tem, um anúncio da Bienal de São Paulo online também, você viu? pois é, eu vi. É, cara, a gente estava conversando também, a gente tem um grupo, né? Eu, Marcos de Brito, o Pedro, nosso editor e tal, o Bonini, os outros autores assim. A gente estava falando sobre isso, sobre a Bienal, que assim, cara, lives de Instagram e eventos online, assim, você tem um público muito reduzido, cara, porque as pessoas, às vezes, a pessoa para parar para assistir uma live, ela tem que estar parada em casa, né? Ou em algum lugar para pegar o celular e abrir e ficar olhando. Então, assim, você naturalmente você tem um público bem reduzido. E aí, se você bota alguma coisa online, tipo uma mesa online, você às vezes vai ter uma mesa muito legal que não vai ter um público legal, sabe? Porque, assim, às vezes, dependendo do horário, a pessoa tá na rua, ou a pessoa tá, sei lá, tá trabalhando, então, assim, a pessoa não vai estar com o celular parado ali na mão para ficar assistindo uma live. Então, o problema da live é essa, entendeu? Assim, você não consegue ter um engajamento de público muito grande se você não souber ajustar ali direitinho o horário. A não ser que sejam, obviamente, lives de pessoas muito famosas que arrastem o pessoal para o que está fazendo para assistir. Mas, assim, no mercado literário, cara, você botar uma live assim, você pode ter uma mesa com um assunto muito interessante. Mas que, assim, infelizmente, vai acabar não tendo engajamento muito grande. Né? Pela questão Yes. mesmo de como é para você assistir uma live. Entendeu? Eu tô fazendo dois projetos, não sei se você reparou, você viu isso. Que é um projeto de entrevistas. As Sim, entrevistas ficam gravadas depois no Instagram da Liga e vão para o sim. meu canal do YouTube. E no domingo tem o meu projeto de poesia brasileira, que fica no meu Instagram e também vai para o YouTube depois. Eu tenho visto, sim, que a gente tem uma presença regular nessas lives, mas muita gente vê depois. Exatamente. Assim, o legal da live é esse, né? Que você pode deixar ali para assistir depois, que eu acho que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, né? Você é quase como se fosse um podcast, né? Você vai estar ali, você vai assistir, aí dependendo de quanto tempo tem a live, você vê um pouquinho, depois vê outro. Porque quando é uma live assim para entrevista, a pessoa tem que prestar atenção, aí quer mandar uma pergunta e tal, ou quer ver as perguntas que foram feitas. Então, assim, o legal de ficar salvo é esse, você poder assistir depois na íntegra sem perder nada. Eu participei bem no início da pandemia, eu participei de duas lives bem legais que foram uma foi da Bienal, foi um painel da Bienal que eu fui convidado, né? Assim, bem no início da pandemia mesmo. Aí conversei com o Léo da Publish News, assim, foi bem legal ter uma participação bacana, mas também ficou lá disponível, o pessoal assistiu acho que mais até depois. E eu participei de uma com o pessoal da LabPub, né, que é aquela escola de editores, né, e tal, de mercado literário. Participei eu de Brito numa mesa lá, falando sobre terror, também foi bem bacana e assim, teve um engajamento legal porque foi exclusivo ao pessoal da LabPub.
a galera tinha que se cadastrar e tal para poder pegar a senha para assistir. Mas assim, Sim. ambas as lives ficaram disponíveis depois e teve uma participação até maior depois, né? Eu acho que depende muito, né, do assunto, depende muito da pessoa. Nós fizemos outro dia uma live de contação de história de terror, de contos de terror. Foi uma live que nós fizemos numa sexta-feira, das 23 às 0 hora. Ah, maneiro. Ah, cara, teve mais de 500 visualizações. Um Aí, dia, tá vendo? à E noite, assim, o horário também ajuda, né? é, à noite teve umas 50 pessoas, mas no dia seguinte chegou a 500 pessoas. Sim, sim. E ficou Porque divertido. aí o pessoal assiste, né, cara? Depois que passa o período, assim, por exemplo, agora, se o pessoal não estiver em casa, não estiver saindo, não estiver trabalhando, depois vai ver que ficou lá disponível, consegue acessar de boa. Eu acho que esse é o grande problema de você fazer um evento grande online, né? Assim, imagina, você botar uma mesa lá com, sei lá, vários escritores e você não tem engajamento ali na hora, sendo que são pessoas que, pô, poderiam responder perguntas muito interessantes, assim, você acaba meio que não tendo uma participação legal, justamente Pois é. pelo que é a live. Porque uma coisa é você colocar uma live no seu computador tocando música, né, ou na televisão, a pessoa fica ali ouvindo e nem presta muita atenção. Mas agora, quando é uma live que você tem que participar, mandar pergunta e tal, a pessoa tem que estar prestando atenção, né? Então, eu acho que é o principal desafio dos eventos literários, né, que estão se desdobrando aí para fazer acontecer, né? Só também não deixar passar em branco. De Por jeito exemplo, nenhum. esse ano não teve Flip, esse ano não teve Flippost, né? Esse ano não teve Bienal. Todos esses eventos estão tentando arrumar alguma forma de não deixar passar em branco, né? Fazer alguma coisa online aí, entendeu? Com certeza. Mas voltando a falar de você, uma pergunta que eu vi. Você tem mais outros gêneros literários? Você tem contos? Você tem poesia? Tem poesia. Eu gosto assim de poesia, só que o tipo de poesia que eu escrevo assim, a poesia contemporânea, e ela é mais assim voltada para uma coisa mais dark, assim, né? Não é muito não costuma ser muito bonitinha, assim, né? Costuma ser um negócio Ah, mais ali, mais dark mesmo, né? Aí eu fiz até um Instagram de poesia, Tinta Estranha o nome, e aí eu posto algumas coisas lá. Tem muita coisa para postar ainda, que eu acabo esquecendo que eu tenho esse Instagram e não posto nada lá. De vez em quando que eu lembro aí divulgo assim e tal. como Eu é que confesso chama? que eu não sou muito. Tinta Estranha. Tinta Estranha? Tinta Estranha. Ué, eu vou procurar ver, ué. Procura lá. Acho que tem 5 ou 6 posts lá no máximo. Às vezes eu esqueço que eu tenho esse Instagram e posto contos. Eu tenho um conto que foi publicado na Storytel, que é uma plataforma de audiobook, que foi um conto até bonitinho. Esse foi bonitinho. Que fala sobre esperança, né? Foi bem visto da pandemia também. A Storytel convidou alguns autores aí para participarem. Aí fizeram um projeto exclusivo chamado Vai Ficar Tudo Bem. Aí teve a galera da Pesada que participou, tipo, o próprio. A Thalita Rebouças participou, Valcir Carrasco, teve um pessoal aí da Pesada que participou, que fez conto também. É bem bacana. Que legal. Fora contos e antologias também, contos de terror, suspense e tal. Tem muita coisa espalhada por aí. Pois é, antologia. O que você tem a dizer de antologias? A gente tem muita gente aqui que está assistindo a nossa live, mesmo fora da hora da live, que são pessoas que estão começando a escrever, estão começando a entrar no mercado. Entendeu? Mesmo na Liga, nós temos pessoas que estão assim, que publicaram um livro só, estão começando a publicar mais de um. Eu incentivo muito essa coisa da antologia. O que você tem a dizer para a gente da antologia? Cara, assim, eu gosto de antologias, né? Assim, eu acho que são projetos, costumam ser projetos bem legais se você consegue desenvolver um tema interessante, né? Porque antologia, como eu estava falando antes, assim, tem muito tema que já está meio batido, né? Então você bota no mercado ali uma antologia, às vezes ela já tem alguma coisa parecida, e a pessoa acaba não sentindo interesse em pegar para ler, porque ela fala assim, eu já li sobre isso e tal. E às vezes ela perde uma oportunidade de conhecer um autor novo, né? Porque eu acho que é uma forma boa de você começar na antologia, assim. Eu acho que é uma forma de você divulgar o seu trabalho, de você conhecer outros autores, de você conhecer outros estilos de narrativa, outras técnicas e tal. E assim, para autores que estão começando, acho muito bacana participar. Só que foi o que eu estava falando, que nem o Voz do Joelma, você tem, acho que as editoras e a galera que organiza tem que começar a buscar
temas novos, entendeu? Assim, coisas que não fizeram ainda. É difícil, porque assim, hoje em dia todo mundo já fez um pouco de tudo, mas não é impossível. Né? Você pode falar de um tema que já está batido, mas de um ponto de vista diferente, alguma coisa assim, ou abordar um aspecto diferente de alguma história. Então, assim, eu acho que a antologia ela tem que nascer com esse cuidado, assim, entendeu? Não pode ser, vamos fazer uma antologia de Casa Mal Assombrada. Pô, já fizeram muito, entendeu? Vamos fazer uma antologia falando sobre vampiro. Pô, 1000, né? Já fizeram. Agora, sei lá, vamos fazer uma antologia sobre vampiros, sei lá, no Rio de Janeiro, vampiros em São Paulo, sei lá, assim, coisas mais específicas e que, sei lá, consigam atrair aí o interesse pessoal, entendeu? Sim. Durante a pandemia, principalmente no início, eu escrevi muito. Escrevi muito mais do que agora. Tá? Agora eu estou com um projeto novo que eu estou terminando esse fim de semana, que eu estou escrevendo um livro que deve estar 200 páginas, mais ou menos. Eu estou escrevendo ele em 20 dias. Estou escrevendo igual louco. Tá? Porque a ideia veio pronta. A ideia veio pronta. Então tá. Tem outro livro que eu escrevi, que eu terminei agora em agosto, eu gastei 3 anos nele. Ele teve um bloqueio e foi um negócio complicado. Mas, na pandemia, eu fiz uma loucura de fazer assim. Lancei na rede da Liga uma antologia de poesia da pandemia. E nós fizemos um e-book em 10 dias. Desde o dia que eu lancei o projeto até o dia que eu recebi tudo e diagramei e lancei o e-book. Esse, inclusive, vai virar agora livro físico. E a gente programou isso também na Liga para fazer, inclusive, lançamento agora no segundo semestre e tudo mais, uma antologia de contos eróticos. E foi muito tem muito público, cara. Eu recebi muitos contos eróticos bons. E eu recebi cada coisa pornográfica terrível. Entendeu? Já colou, eu tive que, inclusive, assim, cortar do elenco dos contos lá, porque tinha um conto que extrapolou mesmo. Né? Cara, porque assim, o pessoal, eu costumo falar muito, assim, eu defendo todos os gêneros, né, cara? Eu acho que todos os gêneros têm o seu mérito, têm o seu público. Só que assim, até perdoe a palavra, mas o pessoal acha que escrever conto erótico é escrever putaria. Não é, cara. Entendeu? Da mesma forma que o pessoal, às vezes, pode achar que escrever terror é escrever um monte de personagem morrendo e um monte de cripa voando. Não é só isso também. Igual conto erótico, não é só putaria. Tem muitos autores, principalmente, que escrevem contos eróticos muito bons, tem público grande e, cara, é um gênero que vende muito bem. Então, assim, você falar mal de conto erótico é ruim, não sei o que, cara, é ruim pra você. Assim, se você olhar lá o quanto aquela autora tem de público, os livros que ela... Cara, eu conheço uma autora que... Não chega a ser erótico, não. O nome dela é Aline Santana. Ela tem... Cara, ela lança muito livro na Amazon, sabe? É um atrás do outro, assim. Então, é legal de ver como é que ela consegue produzir e como ela consegue ter o público dela com aquilo, entendeu? Então, você tem que sempre pegar o gênero e fazer o melhor dele, né? Aí você fala de conto erótico, o cara vai e manda um monte de cena de sexo pra você, tá aí, meu conto erótico é esse. Né? Não tem como, né? Não, pois é. Eu consegui selecionar 22 contos para essa antologia e vai sair agora esse ano ainda, chama Proibido. Né, ficou legal, foi numa reunião assim da Liga que a gente estava tentando lançar a 5ª antologia da Liga e aí alguém deu ideia, vamos fazer conto erótico? Vamos, falei, então tá. Nas regras do conto erótico, não pode ser pornográfico. E teve ponto que assim, usou inclusive palavras de baixo calão, que ficava depois do livro, inclusive. Aí eu falei, não pode ser. Mas essa coisa da antologia, porque teve outro dia um entrevistado comigo aqui que falou comigo assim, que a antologia é importante o cara entrar, mas tem que parar. Ele tem que saber a hora de parar na antologia. Eu acho que não precisa parar. Não, eu não vejo dessa forma também, não. Assim, eu acho que você vai muito do estágio na sua carreira, né? E se o tema te agrada, né? Assim, obviamente, você não é obrigado a aceitar tudo quanto é convite que chega para você na antologia, mas também é aquilo, agora eu sou um escritor publicado, eu não faço mais antologia. Só acho que não, eu acho que besteira, entendeu? Vira e mexe eu recebo convite para escrever hoje em dia prefácio para antologia, né? Ou então alguma nota de orelha, nota de capta, alguma coisa assim. E eu sempre faço questão de pedir para a pessoa me enviar todos os contos que ela já tiver, que eu gosto de ler antes de fazer o prefácio, para poder conhecer, né, do que está se falando e poder falar com propriedade. Eu até eu fiz o prefácio para uma antologia chamada... Cara, agora eu vou... É o nome... o caso Filo Medusa, eu acho que é isso. E foi uma antologia com uma temática que eu achei muito bacana, cara, que era tipo uma droga aí que inventaram, e aí aconteceu
uma situação numa festa, e aí todos os contos eles giram em torno da mesma situação, entendeu? Eu achei isso muito interessante, assim, é uma parada bem psicodélica mesmo. E aí foi o que eu falei, tá vendo como é que tem como você fazer uma coisa nova? Entendeu? Assim, eu fiz o prefácio para eles, projeto que eu sempre assim. Não sei se você conhece, todo mundo conhece, claro, o Rodrigo Ortiz Vinholo. Conheço. São Paulo. Pois é, ele lançou ano passado uma antologia em cima das cartas do tarô. Aí. Cada um tinha que escrever um conto em cima de uma carta específica. Essa eu nunca vi, tá vendo? Um negócio muito legal. Essa ideia é boa. Atuais. É o que? Eu não escutei, perdão. Planos atuais. Então, planos atuais. Eu tô terminando um livro agora que o planejamento inicial era lançar ele esse ano, né? Só que aí veio pandemia, eu meio que deixei ele marinando lá, né? Para poder pegar depois de novo para terminar. E o que foi até bom, porque eu praticamente reescrevi o livro todo, cara. Assim, a ideia mudou, sei lá, 95% do que era no início, manteve só algumas coisas. E acho que foi a ideia mais acertada. E é uma história que se passa no Rio, no subúrbio do Rio de Janeiro, durante o carnaval. E assim, é muito bacana porque eu estou escrevendo bem com a minha vivência, que eu nasci e cresci no subúrbio, né? Aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou trazendo uma visão de um Rio de Janeiro que nem sempre mostra, nem em novela, nem em livro, e isso com o terror, né? E aí tem tanto o terror da parte mais ali, pendendo para o lado sobrenatural, quanto o terror do subúrbio mesmo, que é o que a gente conhece, que é assalto, bandido, não sei o que e tal. Violência urbana de uma forma geral. E assim, eu estou terminando, né? A previsão é terminar até o final desse ano, entregar para lançar no ano que vem. E aí, assim, Pedro, meu editor, ele fica enchendo o meu saco, porque eu prometi entregar esse livro para ele, sei lá, acho que em março desse ano. Mas aí começou a vir a pandemia, eu falei, Pedro, segura aí que não vou terminar não, cara. E aí mesmo que demorou mais ainda, porque eu resolvi reescrever ele, né? Porque, assim, eu não tive muita pressa de lançar nessa pandemia, porque eu acho que as atenções estavam muito voltadas para outras coisas, né, cara? Assim, então, sei lá, eu achei que se eu pegasse e lançasse o livro, ficar trabalhando ele durante a pandemia, divulgação e tal, não seria muito interessante pelas ideias que eu tenho. Então, achei melhor esperar e lançar quando a poeira estiver baixada. Eu acho legal. Eu acho que, de repente, um tema que precisa ser lançado presencial, inclusive, e tudo mais, né? Sim. Fora isso também, você ter oportunidade de ir num evento, falar do livro, vai numa Bienal e tal. E assim, com o mundo do jeito que tá, cara, aí eu lançaria o livro e ficaria ali naquela esfera de internet. Aí daqui a um ano, vamos supor, né, se eu lançasse no meio desse ano que vem, no meio do ano, ia querer fazer um lançamento, eu tenho que competir espaço em livraria com lançamentos do mês ali, sabe? Então, assim, é bem complicado, eu acho. Sim. Eu vou lançar um livro agora, no início de outubro, mas foi uma coisa maluca. Eu comecei a escrever no meu blog o Diário do Confinamento. Tá? Eu comecei a escrever, no 6º dia de confinamento, eu comecei a escrever o que eu estava sentindo a respeito do confinamento, né? Minha visão de escritor, minha visão de médico. Eu comecei a escrever aquela coisa toda, botava uma coisa da política acontecendo, e teve uma editora, a Literis, se interessou em publicar um livro. Então nós vamos publicar agora o Diário em outubro, com 30 capítulos. Mas vai ter que ser uma coisa que não vai ter como fazer um lançamento presencial. Aí é aquele negócio, né? Você também está falando sobre um tema que está aí em voga, né? Então você aproveita o momento. Aí até, assim, é uma decisão até mais acertada, porque você vai estar falando sobre o tema que está em voga, né? Uma coisa é você lançar um livro sobre um tema totalmente diferente, né? Durante um momento que as pessoas só falam de pandemia e Covid, e preocupação e tal. Assim, até assim, é bom por um lado, porque o livro ajuda muito nesse momento, né? Até o próprio terror, você escapa do terror do dia a dia e entra no terror do livro, mas eu preferi esperar um pouquinho aí para lançar depois, entendeu? Com mais calma. Não, com certeza, muito melhor. Né? Como é que você divulga suas obras? Cara, eu não tô vendo perguntas aqui na tela, acho que sumiram para mim, não tô conseguindo ver nada, só tô vendo. Não tem pergunta, tá parecendo ter gente passando só e comentando alguma coisa. Tá. Eu não tô vendo nem gente passando, sumiu tudo aqui na minha tela. Aqui, Gonçalo, eu tô vendo. Tem agora aqui o Leitura Enigmática dizendo Grande Barcelos. Show, tá vendo? Abração aí. Você tinha perguntado o quê? Perdão, não escutei.
Como é que você divulga suas obras? Então, assim, atualmente tem sido muito por internet, né? Eu sempre faço um post falando do livro, ou divulgo as resenhas que fazem, publico alguma coisa no Stories, ou no Facebook, ou no Instagram. E online também, né? Assim, hoje em dia está sendo só online, só que antes da pandemia, eu tentava participar, que a melhor forma de divulgação para mim é o boca a boca, né? Então, quanto mais longe a tua história chegar, melhor. É uma pessoa que fala para outra, lê esse livro aqui e tal. Eu acho muito importante. Eu acho que, né? Fugindo um pouco da literatura, Diga. vamos falar de esportes. Você é um esportista. Eu gosto, né? Eu gosto de praticar esporte, assim, com frequência, porque na minha adolescência eu fui muito acima do peso, né? E aí eu fiquei, assim, durante um ano fazendo um regime, dieta e exercício físico. E aí depois que eu consegui emagrecer, assim, para mim hoje em dia é normal ter uma rotina de atividade física. Então, assim, é tão natural quanto escrever para mim hoje em dia é fazer exercício. Então, é algo já que, sei lá, às vezes você tem que acordar cedo, eu acordo cedo, você tem que ir malhar de noite, eu vou de noite, treinar à noite, eu vou, assim, não tem aquilo lá, saco, tem que ir pra academia, tem que treinar, não, pra mim é natural, assim, eu gosto hoje em dia, entendeu? E como é que ficou o esporte na pandemia? Ficou ruim, né? Eu tava treinando em casa, fazendo tudo em casa, assim, o que dava pra fazer, vendo um treino na internet e tal. Mas assim, não deixei de fazer, né? Aí depois de um tempo voltei a correr na rua de máscara. Mas assim, eu fui adaptando, né? Igual todo mundo adaptou tudo, eu fui adaptando ali a minha rotina, o que eu podia fazer, entendeu? Para não deixar ficar de lado. Eu não, Tentar manter pelo menos a forma durante a pandemia. eu não consegui. Eu faço musculação a vida inteira. Entrou a pandemia, fechou a academia, eu parei mesmo. Tentei fazer alguma coisa em casa, não consegui Muita fazer. gente, cara. Sabe? Não, muita gente. Muitos amigos meus que fazem também com frequência, faziam com frequência, né, crossfit, academia, o pessoal parou também, assim, meio que largou de mão. Porque, assim, não é a mesma coisa, cara. Eu sentia, sei lá, menos da metade da motivação que eu tinha para ir para uma academia, para ir para um treino, para fazer em casa, entendeu? Então, assim, realmente é mais difícil. Então, eu entendo a pessoa que não fez, entendeu? Eu consigo entender a pessoa que não conseguiu manter a rotina, porque realmente é mais complicado. Tá, tem uma pergunta aqui para você aqui agora. De que forma suas ideias vão surgindo conforme você vai escrevendo suas obras? Você demorou quanto tempo para escrever os 2 livros? Então, assim, o meu método de escrita, primeiro eu faço um rascunho da ideia principal, né, do que eu vou contar, do livro, do que se trata o livro. E aí eu vou desenvolvendo os personagens, algumas cenas, alguns capítulos e tal. Às vezes eu pulo um capítulo para desenvolver outro. E os 2 primeiros livros, assim, o primeiro livro, eu escrevi ele numa média de um ano, mais ou menos. Porque eu fui escrevendo na internet, eu ia escrevendo e publicando 2 capítulos por semana. Só que aí depois eu ainda perdi aí uns 3, 4 meses reescrevendo, né? A primeira versão foi publicada pela Novo Século, do Rony Cunha de Derrington. E aí depois eu reescrevi de novo para publicar na Faro Editorial, que é a que eu estou hoje em dia. E aí o Dança da Escuridão, eu escrevi o livro todo em uns 3 meses. Só que eu levei, sei lá, uns 7 para poder rascunhar a história, entendeu? Definir o que seria cada coisa, como é que eu conectaria, porque eu deixei muita coisa em aberto no primeiro livro, que eu precisei fechar no segundo. E aí, para não deixar passar nada, eu fiz um trabalho bom ali de pesquisa, reli o livro, para fechar, deixar tudo amarradinho, entendeu? Então, mas assim, a média é uns, sei lá, um ano mais ou menos para terminar o livro. Assim. Menos um pouco, uns 10 meses, 8 meses. É o que O eu seu som busco. Picotou. A conexão tá meio estranha agora, cara. Tá picotando seu vídeo aí também. Pois é. Você falou que a média de escrever um livro. Tá me ouvindo? Me O que ouviu? foi? Picotou aqui de novo. A média de ser um livro. Agora tô ouvindo. Ah, a hora que você falou, a média de A escrever. média. Eu levo uns 8 meses, mais ou menos, por aí. Acho que essa é a E o minha seu, média aí.
Tá picotando aqui, cara, a conexão, não sei o que tá acontecendo, não. Pois é, o seu som tá ficando ruim. Eu vou tentar. Você faz então um Eu vou roteiro. tentar sair. Nós Faço o estamos caminhando, roteiro. nós estamos quase. Nós temos a Eu vou tentar Ana. sair, eu vou tentar sair e voltar. Eu vou tentar sair e voltar aqui. Pera aí. Cada um tem um modo de escrever, né? Então, de repente, o formato do Marcelo pode ser esse também de fazer um roteiro para escrever o livro, né? Eu não consigo fazer roteiro, eu tenho que sair escrevendo e a história vai se desenvolvendo no meio do caminho, né? Mas agora consegue ficar com um som legal. Voltei. Como é que tá aí? Pois é, Agora ficou bom. pois é. O que eu disse foi o seguinte, eu não consigo fazer um roteiro. Você faz o roteiro do livro todo. Antes de começar a Eu escrever. tento. Sim, mas assim, nem sempre eu sigo ele não, a risca, né? Assim, Ah, às vezes a ideia vai mudando no decorrer, assim, acabo voltando, mas assim, eu tento seguir, mas eu não fico muito preso, porque isso acaba atrasando às vezes, entendeu? Se você ficar muito preso ali ao que você quer fazer, então já aconteceu de eu estar ali no, sei lá, no quinto capítulo e voltar para reescrever desde o primeiro porque eu pensei em alguma coisa diferente. E aí você tem que vir ajustando tudo. Então o fato de eu fazer um roteiro antes é que eu já consigo ter uma noção mais ou menos de como vai seguir. E aí se eu precisar alterar, eu já fiz isso antes, entendeu? Assim, a ideia é que quando eu começo a escrever o livro mesmo, já esteja a história ali mastigadinha, pensada e repensada. Se surgir alguma coisa no meio que vale a pena mudar bastante coisa, a gente cai dentro, entendeu? entendi. Eu acho que o livro eu te falei que eu fiquei agarrado 3 anos. Eu acho que eu agarrei por causa disso. Eu fiz um roteiro de 30 capítulos e eu tentei seguir. Sim, No sim. meio do caminho eu bloqueei e eu não conseguia para frente. Chamei um amigo, Cara, escritor, ele chegou, leu, reorganizou os capítulos para mim, falou, vai em frente. Não foi, sabe? Aí, complicado, assim, né? esse ano eu consegui pegar de novo, li tudo e acabei. Agora o que eu te falei que eu estou escrevendo agora. Eu peguei a ideia pronta e de repente, assim, comecei a escrever e estou escrevendo, sem rumo, É, sabe? sim, é E eu, bom, né? Assim, é uma técnica, tem um nome que eu não vou lembrar agora, porque minha cabeça funciona de uma maneira meio estranha. Mas existe um ah, nome para essa técnica de escrita que você não faz roteiro, né? Que você, o próprio Stephen King já falou em entrevista que ele escreve assim às vezes também. Tanto que tem a história dele, do Mister Mercedes, nasceu como se fosse um livro só, né? A história do Mister Mercedes era para ser um livro só que virou uma trilogia. E ele decidiu aquilo ali escrevendo, entendeu? Então, assim, acontece. E às vezes é melhor que se você ficar muito preso no roteiro, você acaba não tendo ali. Às vezes você quer mudar alguma coisa e você fala, não vou mudar não. Aí você bloqueia, você fala, pô, mas se eu não for mudar, como é que eu vou seguir? Vou seguir assim, vou seguir daquele jeito, entendeu? Então, tem seus prós e contras, entendeu? outra pergunta que surgiu aqui. Você escreve melhor em qual horário? Cara, à noite. À À noite. Eu noite? escrevo melhor. À noite, é. Quando eu tô no período assim de finalizar um livro que eu fico escrevendo também diretão, eu escrevo sempre de madrugada e já cansei de dormir escrevendo assim em cima do computador. E às vezes quando eu não conseguia escrever, eu acordava assim, vamos supor, dormir mais cedo do que o normal. Eu acordava chateado, falei, pô, tive uma ótima noite de sono, mas não escrevi nada. Que droga. Então assim, o melhor horário para mim para escrever é à noite mesmo. Eu já acordei com um sonho na cabeça, acordei e fui escrever, pra poder não perder o sonho, entendeu? Sim. Mas eu não tenho horário não. Na É. hora à noite é sempre melhor. Assim, eu preciso de silêncio, né? De concentração e tal, assim, dependendo do momento que esteja a história. E eu acho que eu consigo isso melhor de madrugada, entendeu? Com todo Ah, mundo dormindo e tal. Então, acaba sendo a hora que eu consigo render mais. Só que já aconteceu dança escuridão mesmo. Tava trabalhando numa empresa, no horário de almoço eu ia com o meu notebook, escrevia, comia, escrevia junto. Assim, não tem essa não. A hora que a ideia surge, a gente tem que botar para fora.
Com certeza. Eu fiquei bastante interessado em ler suas poesias. Pô, legal. É Pois é. Tinta Estranha o nome do Instagram. Depois segue lá, tem muita coisa bacana lá. Eu vou postar mais. Agora eu lembrei, eu falo que eu esqueço, agora eu lembrei, eu vou postar outras coisas lá também. Legal, vou procurar saber. É, conselhos para quem nós estamos com o nosso tempo começando a ficar restrito. Nós temos mais 10 minutos, menos de 10. Mas conselhos para quem está começando a escrever, para quem está no caminho da literatura, igual, por exemplo, eu te falei da nossa liga aqui. A liga tem atualmente 24 membros. Nós temos pessoas com muitos livros escritos. Nós temos pessoas que estão com 1, 2 livros escritos. E estão começando a trilhar esse caminho. Qual o conselho para essas pessoas que estão na literatura atualmente? Cara, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é não desistir, cara, assim, independente do que aconteça. Porque quem gosta mesmo de escrever, escreve até sem publicar, né? A gente fala que a gente escreve pra gente mesmo e tem muita coisa engavetada, e eu acho que se eu não fosse escritor hoje em dia, ainda assim eu escreveria, sabe? Eu teria muita coisa engavetada, muita coisa no computador. Então, o principal ponto é, se você recebeu o não de uma editora, por exemplo, não é para pensar que você não vai ser escritor, né? Se você achar que a sua história não está boa o suficiente, não é para pensar que você é ruim. Às vezes ela precisa de um pouco mais de ali, trabalho em cima, né? Então, acho que a principal dica é não desanimar, cara. Assim, é seguir escrevendo, continuar escrevendo, divulgar o trabalho na internet. Assim, se você. Eu acho que acontece muitas vezes, já recebi até uma pergunta uma vez no Instagram, a pessoa queria publicar um livro. Né? Assim, eu quero publicar um livro, como é que faço? Eu falei, pô, mas você já tem um livro escrito? A pessoa não. Aí, bom, o primeiro passo é escrever o livro. Você tem que botar a ideia para fora e deixar ele na melhor forma possível para você poder apresentar uma editora. Só que aí também a gente cai em outro ponto que é, se você está no mercado literário começando, uma editora é um negócio. Né? Então, se não for aquele tipo de editora que cobra para publicar, ela vai querer saber se ela vai conseguir vender o seu livro. E acontece que os editores eles recebem uma quantidade absurda de livros por mês. E nem sempre eles conseguem ler tudo. Então, o que você tem que fazer é trabalhar o seu nome na internet, ou seja na Amazon, ou seja no Wattpad, para você poder, quando chegar a sua história no editor, você conseguir mostrar, olha, eu sou fulano, eu tenho tantos leitores no Wattpad, eu tenho tantos livros publicados independentes na Amazon, né, eu tenho uma base de leitores, porque a gente chama de book proposal, né, é quando você faz como se fosse o currículo do seu livro e seu como autor. Então, a melhor forma de você conseguir chegar nesse estágio e ter um currículozinho como autor é continuar escrevendo e não desanimar. Então é cair dentro de Wattpad, cair dentro de publicação independente, antologia, participa de evento. Você não precisa ser um autor publicado por uma editora tradicional para participar de um evento, ou para participar de uma live, ou para, sei lá, divulgar o seu trabalho na internet. Você tem que ter algum trabalho para divulgar. Então acaba que às vezes as pessoas querem dar o passo de depois antes. Né? A pessoa ela quer publicar um livro, só que ela fica tão encasquetada com a ideia de publicar o livro, faz capa, faz sinopse, faz título, faz marcador, faz bottom, mas o livro mesmo ela não escreveu. É, Entendeu? Então, assim, eu acho que o mais importante é você ter a sua história ali para mostrar e começar a mostrar ela na internet. isso é importante. Né? Muito importante ter a gente tá perdendo esse ano esse espaço por causa de esses eventos que a gente participa constantemente, né? A gente tem uma rotina de eventos da Liga, aqui por perto mesmo, em Juiz de Fora, inclusive. Nós temos muitos eventos em Juiz de Fora. Tem um evento aqui perto, na cidade de Rio Novo, que é uma cidade de 8 mil habitantes, que recebe 16 mil turistas na feira literária. É uma feira literária fantástica, vale a pena, entendeu? Se você quiser vir ano que vem, de repente vai ter. Mas, então a gente tem esse lugar para divulgar, né? Entendeu? A gente vai caracterizado, se eu vou de lente vermelha, sabe? E hoje a gente está essa coisa desse ano perdido. Não tão perdido porque a gente está divulgando. Mas está complicado. Exatamente. Né? Complicado. Eu fui numa das bienais mais legais que já participei, cara, foi em Contagem, em Minas Gerais. Não foi. Pô, foi incrível, cara. Foi muito bacana, assim, um lugar que eu não esperava que fosse ser como foi, né? Que a cidade menor, né? Cidade pequena, menos habitantes, você espera que vai ser um negócio, cara, tava cheia. Eu fiz um painel lá, dei uma palestra lá, teve engajamento, o pessoal participou. Foi muito bacana, foi uma surpresa muito boa, cara.
É por isso que eu sempre falo que você tem que participar de tudo quanto é evento, você nunca sabe como vai ser, entendeu? Você tem que sempre... Qualquer oportunidade de divulgar o trabalho é uma boa oportunidade. Pois é. Não conheço, não fui na Bienal de Contagem. Apesar de ser mineiro, né, eu sou de Lafayette, perto de Belo Horizonte, e eu não tenho muito acesso a Belo Horizonte, Contagem, essa região do centro de Minas. Sim, sim. Né? Eu preciso fazer isso. Mas é diferente. Estamos acabando, cara. Estamos com 4 minutos. É triste isso aqui, porque vai... Né? Perguntaram também aqui quais são os seus autores que te inspiram. Eu falei no início, Stephen King, Lovecraft, o Edgar Allan Poe. Alguém mais? Isso, esses são os principais, né? Assim, até o próprio Edgar Allan Poe, poesia. Mas, cara, eu já li um pouco de tudo, assim. Pedro Bandeira foi uma grande inspiração para mim, porque eu cresci lendo os caras, cresci lendo Pedro Bandeira, então, assim, é um escritor que teve influência na minha escrita hoje em dia de alguma forma. J.K. Rowling, eu gosto de Harry Potter, por exemplo. Falando, assim, os mais conhecidos, né? Que eu li muita gente, então, assim. Mas a Anne Rice também, para mim, é uma grande fonte de inspiração. O próprio André Bianco, né, assim, eu acho que ele tem livros muito bons, assim. E assim, hoje em dia ele é um amigo próximo, assim, e é legal de ver como é que ele é um cara acessível, né? E quando eu comecei a escrever, eu falava, caraca, um dia eu quero ser igual a esse cara, assim, entendeu? Uhum. E é bacana a história dele de vida, ele é também uma inspiração, assim. E, cara, muitos outros. A gente para pra pensar, só que o principal é o Stephen King, cara. O Stephen King acho que moldou quem eu sou como escritor hoje em dia. O Stephen King era muito legal. Eu tenho todos ele ali. Entendeu? Bacana. Nós estamos com 3 minutos para terminar. Alguma coisa que você queira dizer para quem está assistindo? Cara, primeiramente, quem não me segue ainda, se puder me seguir, eu agradeço. Meu Instagram tá em cima, é o Marcos Barcelos. Eu tô sempre divulgando alguma coisa dos meus livros, alguma palhaçada. Às vezes meus posts de palhaçada têm mais engajamento que meus posts de livro. Tô começando a pensar em mudar, começar a escrever humor. E assim, falar pra galera para valorizar a literatura nacional aí, tem muita gente boa escrevendo. Uma galera que já passou por aqui, por essa entrevista, produz coisa muito legal. O próprio Marcos de Brito, o Oscar Nestares, acho que participou aqui, não participou também? Sim. Então, assim, tem muita gente boa produzindo coisa nacional. Dá uma chance para os autores nacionais. Sei que Stephen King é bom, eu concordo. Só que quando você for na livraria, procura os autores nacionais que também são bons. Com certeza. Com certeza. Eu tô lendo autores nacionais de 5 anos seguidos já. Né? E achando muito bom. Tá lendo qual, perdão? Estou lendo autores nacionais. Deve ter 4 anos seguidos. Entendeu? Sim. Eu acho que tem muita gente boa, cara. Muita gente tem boa. Um autor nacional chamado Gabriel Tennyson também, ele publicou pela Suma, o livro Deuses Caídos. E assim, ele não tem uma presença muito grande na internet divulgando o trabalho dele, mas, cara, o livro dele é muito bom. Então, assim, se a galera gostar de terror aí, ele escreve também, ele é daqui do Rio. Então, ele tem uma pegada bem carioca o livro dele, é muito bacana de conferir. E assim, acaba que às vezes passa batida, né? Porque se você não divulgar o seu trabalho na internet, como autor nacional, as pessoas não te conhecem, entendeu? Com certeza. Nós estamos no nosso último minuto. Tá? Eu queria te agradecer muito a presença. Tá? Foi muito importante, cara. Obrigado. Conhecer a sua obra, conhecer você melhor, porque eu acabei não te encontrando nunca nesses eventos. Pô, não vai faltar oportunidade. Pois é. Nos eventos que eu fui ano passado, você estava viajando. Né? Estava viajando. Pois é, então, assim, mas muito obrigado pela presença. A gente vai divulgar. Isso vai ficar, como eu te falei, na live, no Instagram da Liga. E depois vai para o YouTube. Tá? Então, assim, vai ser divulgado durante bastante tempo aí. Né? É importante te conhecer melhor. Tá bom? Muito obrigado. Obrigadão, Arthur. Obrigado a vocês pelo convite aí. O trabalho que vocês fazem é excelente. Continuem aí divulgando a literatura nacional, que a gente agradece. Tá certo, muito obrigado. Gente, eu quero agradecer a todos os presentes. Estou com 20 segundos. Eu quero agradecer a presença de todos. Tá? Desejar um bom fim de semana. Domingo tem live de poesia brasileira com Clarice Lispector às 5 da tarde no meu Instagram. Conto com vocês todos. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau. Obrigado.